Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês como eu fiz essa make de bruxa. Eu já tenho uma maquiagem de bruxa aqui no canal que fez muito sucesso e essa é a versão atualizada 2020. Então eu usei massinha da Color Make pra pôr na minha testa, pra fazer essa estrela, esse pentagrama. Então eu começo espalhando a massinha com a própria espátula. É do kit, gente, é um kit que vem a massinha, a sangue artificial, aí já vem com essa espátula. Então, primeiro eu espalho com a espátula e depois com o dedo úmido em água, eu vou alisando pra deixar, quanto mais ficar parecido assim a transição com a sua pele, melhor vai ficar. Aí não dá pra ver muito bem, mas eu usei um palito de dente pra desenhar o pentagrama. Fui tirando as rebarbas com o dedo, mas basicamente eu só passei o palito ali e fiz esse desenho. Pra selar, eu usei gelatina incolor porque eu não tinha látex. Assim, deu pra quebrar um galho, mas usar o látex é bem melhor. Então, eu passei a gelatina ainda quando tava quente, não fervendo, tá? Pra você não se queimar. Mas ela deu ali uma segurada a mais nessa massinha, porque a massinha da Color Make eu acho que não gruda tanto na pele. Aí eu comecei a fazer minha make normal, então eu comecei passando hidratante na sobrancelha pra sombra pegar melhor e preencher ela com sombra. Essa é a cor que eu uso quando eu tô ruiva. Então eu comecei passando corretivo em toda a minha pálpebra e também em volta da sobrancelha. Eu comecei passando com um pincel pra ficar bem certinho em volta da sobrancelha toda, mas depois eu dou umas batidinhas com o dedo também, tá, gente? Que é pra ficar mais suave e não ficar acumulando na pálpebra. E esse corretivo que eu uso é o da Bruna Tavares. Daí, depois eu passo a base, essa que eu usei é da Lacre 21. E a base eu começo passando com o dedo, mas eu espalho mesmo com o pincel. Já na parte da testa, eu também passei com o dedo, mas eu preferi passar com a esponjinha ali na parte da massinha. E bem de leve, gente, pra não ter o risco de desmanchar tudo que você fez. Então, eu fui com a esponjinha e passei. E depois, novamente corretivo. Aí, eu tô fazendo a maquiagem como eu costumo fazer, assim, geralmente, sabe? Sem ser artística. Eu faço a pele desse jeito pra sair mesmo. Então, eu passo corretivo novamente ali. E dessa vez, eu espalho ele com a esponjinha úmida, tá, gente? Passo novamente por cima da pálpebra. Pra ficar tudo bem espalhadinho. E como vocês podem ver, eu vou dando batidinhas, tá? Eu não arrasto a esponjinha, porque senão vai abrir buraco na minha maquiagem. Tem que ser batidinhas de leve, assim, e que espalhe direitinho. Também passei um pouco de corretivo na testa pra disfarçar mais ali aonde tá a massinha, né? Pra não ficar aparecendo tanto a divisão da massinha com a minha pele. E novamente, passando bem de leve a esponjinha. Tô com a cara super branca, né? Aí eu passei pó. E esse pó eu passo bastante com essa esponja aí é diferente, né? Ela é mais macia. E daí eu passo bastante pó, porque depois eu tiro o excesso. O bom de passar bastante pó é que se você borrar alguma coisa ali por cima, vai sair bem mais fácil. Então eu lotei mesmo desse pó translúcido aí. Com o pincel limpo, eu limpei a parte da pálpebra, então, pra começar a fazer o delineado. E eu fiz um delineado normal no meu olho. Eu usei delineador de canetinha pra fazer isso, porque pra esse tipo de delineado, eu acho que é mais fácil. Então, eu fiz normal, bem rente aos cílios, e dei a puxadinha normalmente também. Só que eu tentei fazer bem fininho, porque aí depois, se eu precisasse, eu engrossava um pouco. Daí, pra ficar diferentão, eu contornei toda a dobrinha da minha pálpebra, seguindo mais ou menos o desenho de baixo, né, do delineado embaixo, pra ficar bem harmônico, né, essa parte de cima. Eu achei que ficou bem legal. Como vocês podem ver, eu passei bem de leve pra ir marcando, ó. E depois, sim, eu fui engrossando o traço pra ficar mais certinho. Daí ficou desse jeito, gente, bem legal. Aí eu já tô com cílios postiços também, eu coloquei um bem grandão. E agora sim, tirando o excesso do pó do meu rosto. E vou fazer contorno, blush, tudo como eu sempre faço normalmente. Então, eu sempre passo no pescoço, na massa do rosto, no nariz. E o blush também ali, bem no meio da massa do rosto.
Daí, pra esfumar bem, eu volto com o pincel de pó e dou uma passada assim em volta de onde eu contornei e tudo, pra ficar mais esfumado mesmo, mais natural. Agora a gente tá fazendo uns desenhos no rosto. E eu pesquisei no Google símbolos de bruxa, símbolos Wicca. E daí eu copiei alguns desses símbolos. Usei tinta preta e um pincel bem fininho. Eu fiz 4 símbolos, né? E dos 2 lados eu fiz igual. Aí agora, gente, a parte mais legal, que eu gostei mais. Eu peguei tinta preta da Color Make e com um pincel maior eu espalhei em todo o meu peito. E eu espalhei assim, não cobri tudo de preto, eu deixei uns espaços, se vocês separarem bem. Eu achei que ficou bem legal desse jeito, e aí eu deixei assim mesmo. E nessa parte do peito, eu vou fazer as fases da lua. Então, eu peguei uma foto, né, uma imagem que tinha as fases da lua pra eu meio que copiar. E eu usei tinta branca. Eu não precisei esperar secar totalmente, eu já fui passando, porque o branco pega bem em cima do preto e também eu achei que ficou um tomzinho mais de cinza em algumas partes, o que valorizou mais a minha lua. Então, com a tinta branca, eu peguei um pincel menorzinho e eu fui dando batidinha, gente, pra ficar o efeito da lua mesmo, pra ficar com uma textura. Então, eu fui dando batidinhas, tentando fazer um círculo perfeito, bem no meio. Eu passei umas 2 ou 3 camadas de branco, e aí depois eu fui fazendo as outras fases da lua, e onde eu queria que, tipo, ficasse mais branco, eu passava mais camadas, e onde eu queria que ficasse mais clarinho, eu passava menos camadas. Então, é bem fácil de fazer, gente. Parece que é difícil, mas é só dar batidinhas. Daí, esse foi o resultado das luas. Eu amei muito. Aí agora faltam só os detalhes finais, né? Então eu passei um lápis preto ali na parte de cima da minha linha d'água do olho, pra ficar melhor, né? Ali os cílios postiços, não ficar com nenhum espaço em branco. E passei também máscara de cílios pra unir os cílios naturais com os postiços e também os cílios ali na parte de baixo, que eu ainda não tinha passado. Aí eu fiz um iluminado diferente. Eu usei uma sombra vermelha cintilante para fazer esse iluminado no canto do olho. Eu achei que ficou bem diferente, bem legal. E bem no cantinho, assim, bem no meinho, eu usei um iluminador prata normal para deixar mais iluminado, assim, ainda, né? Então, ficou um efeito bem bonito. Aí eu vim com batom preto, eu tô usando muito esse Velvet da Bruna Tavares, o Black. Ele fica ótimo de batom, fica bem preto e fica bem bonito. E ele fica mate. E tava faltando sangue artificial, né, gente? Eu usei o preto e o vermelho da Color Make. E eu aplico com um pincel bem fininho. E, gente, isso daí escorre, tá? Então, quanto menos você passar, é melhor, porque ele vai escorrer. Mesmo sendo mais grossinho, né? Ele vai acabar saindo um pouco do lugar que você colocou. Então, eu começo passando o preto pra marcar bem o desenho. E depois eu venho com o vermelho em volta pra, né, ficar com o aspecto de sangue mesmo. Eu também usei uma sombra vermelha com um pincel de esfumar pra deixar em volta mais vermelhinho, como se realmente eu tivesse machucado ali a testa, né? E espalhei mais sangue em volta também para disfarçar um pouco da massinha, porque minha massinha não ficou muito perfeita. Acontece. E esse foi o resultado final, gente. Vocês gostaram da minha bruxa versão 2020? Comenta aqui o que vocês acharam e não se esqueçam de ir lá no meu Instagram, que tá rolando 31 dias de maquiagem. Eu tô postando maquiagem artística de Halloween todo dia. Me sigam no Instagram, @cadelonge. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal caso ainda não forem inscritos. E até o próximo.